Você já se perguntou por que algumas mulheres vivem sozinhas? Não por falta de opções, não por desilusão amorosa, tampouco por rebeldia cega contra o modelo tradicional. A resposta, quando observada pela lente de Sigmund Freud, pai da psicanálise, toca em camadas muito mais profundas da mente humana. Camadas que se enraizam na infância, nos desejos inconscientes, nos mecanismos de defesa que construímos sem sequer perceber. Para Freud, nada no comportamento humano é aleatório. Mesmo a decisão de uma mulher viver sem um parceiro, sem buscar um relacionamento, sem parecer incompleta, não é um ato de isolamento. É uma expressão direta do seu inconsciente, que aprendeu, através de experiências marcantes, a valorizar sua integridade emocional acima de tudo. Freud dizia que a voz do inconsciente é sutil, mas não descansa até ser ouvida. E é exatamente essa voz que conduz muitas mulheres a encontrarem paz não no outro, mas em si mesmas. E essa busca, esse caminho para dentro, assusta, porque é silencioso, porque não se explica com palavras comuns, porque coloca em xeque séculos de narrativas culturais que definiram a mulher como complemento, nunca como totalidade. O que poucos compreendem é que esse silêncio não é vazio. Ele é um grito interno por autenticidade. Freud nos ensinou que o ser humano é movido por desejos reprimidos, que influenciam suas escolhas de maneira invisível. Uma mulher que decide estar sozinha não está sem desejo. Ela está em contato mais íntimo com ele do que a maioria das pessoas que correm desesperadamente atrás de relações que apenas distraem da própria dor. Ela não foge do amor. Ela se recusa a amar por carência. E isso é uma revolução, pois na estrutura emocional de muitos ainda há a crença de que o amor precisa vir de fora, de que a validação está no olhar do outro, de que o toque do outro é o que confirma nossa existência. Freud acreditava que a neurose é o preço que pagamos por reprimir nossos desejos. E muitas dessas mulheres que vivem sozinhas pararam de pagar esse preço. Elas não estão reprimidas, elas estão libertas. Libertaram-se do papel da esposa perfeita, da expectativa do casamento ideal, da ideia de que felicidade se mede por aliança no dedo ou curtidas em fotos de casal. Elas encontraram algo mais raro, uma identidade que não precisa ser sustentada por terceiros. E é aí que mora a ameaça. A sociedade não teme a mulher solitária, ela teme a mulher inteira. Freud também dizia que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, os dedos falam. E o corpo dessas mulheres fala. Fala com a postura, com a tranquilidade no olhar, com a ausência de pressa. O corpo de quem não precisa mais provar nada, de quem não está competindo por afeto, de quem cansou de esperar por príncipes encantados e passou a ser a heroína da própria história. Mas esse tipo de presença causa desconforto, porque ela não seduz, ela não se explica, ela não se justifica. E em um mundo que condicionou o feminino a ser útil emocionalmente, essa mulher é um escândalo silencioso. Ela é uma ameaça ao controle simbólico que muitos ainda tentam exercer sobre os afetos femininos. Afinal, o que resta a um homem que sempre acreditou que sua validação vem de conquistar uma mulher, quando essa mulher não está disponível para ser conquistada, mas apenas para ser compartilhada, em igualdade? É nesse ponto que o olhar de Freud se torna ainda mais revelador. O inconsciente coletivo, aquele conjunto de padrões que herdamos da cultura, da família, da religião, empurra as mulheres para relações desde cedo, seja por meio dos contos de fadas, dos romances ou até das piadas populares. Tudo diz que uma mulher sozinha é uma mulher incompleta. Mas Freud diria: esse discurso externo é apenas a manifestação de um desejo interno não elaborado. Um desejo de controle, um medo da liberdade alheia, que reflete a prisão interna de quem ainda não se libertou. A mulher que escolhe a solitude está, muitas vezes,
revivendo de forma simbólica um rompimento com a figura do pai. Não o pai literal, mas o arquétipo de autoridade e proteção que ela aprendeu a não depender. Freud chamaria isso de superação do complexo de Édipo, quando a mulher deixa de buscar aprovação na figura do homem ideal e passa a construir sua subjetividade longe da idealização masculina. E ao fazer isso, ela não se afasta apenas dos homens, ela se aproxima de si mesma. Ela deixa de ser metade e se transforma em universo. Freud escreveu que somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. E é exatamente isso que essas mulheres fazem todos os dias. Elas enfrentam o julgamento silencioso nos almoços de família, os olhares inquisidores nas festas, as perguntas disfarçadas de preocupação. Você ainda está solteira? Mas o que ninguém vê é que por trás da resposta educada há uma escolha consciente. Uma escolha que não nasceu da dor, mas da compreensão. Elas entenderam que o amor verdadeiro só é possível quando não nasce do medo da solidão. Que estar sozinha não é sinônimo de abandono, mas de presença. Que silêncio não é ausência, é descanso. E descanso é algo que a alma precisa, depois de anos tentando caber em expectativas que nunca foram suas. Essas mulheres não desistiram do amor. Elas apenas não estão mais dispostas a confundi-lo com apego, com carência, com necessidade. Elas não se contentam mais com metades, com migalhas, com promessas vazias. E isso muda tudo, porque uma mulher que se basta é uma mulher que, ao invés de implorar por atenção, exige presença real. E presença real só pode ser oferecida por quem também se encontrou. Por quem já mergulhou no próprio inconsciente, como Freud nos convida a fazer, e saiu de lá mais humano, mais consciente, mais inteiro. Freud afirmava que o eu não é senhor em sua própria casa. E talvez nenhuma outra frase explique tão bem o que acontece dentro da mente de uma mulher que escolheu a solidão consciente. Isso porque, ao contrário do que muitos imaginam, ela não tomou essa decisão num impulso racional. Não foi um basta teatral, nem uma ruptura com o mundo. Foi um processo lento, quase imperceptível, onde o inconsciente começou a assumir o leme e a conduzir essa mulher por caminhos que ela mesma não sabia existir. A solitude não nasceu do orgulho, mas do esgotamento. Do esgotamento de se doar a quem não sabe receber. De se calar em nome de uma paz que nunca era sua. De tentar ser tudo para alguém que não sabia ser nem metade. Esse acúmulo de frustrações não foi apenas emocional, foi psíquico. E Freud diria que é exatamente aí, nesse limiar entre o consciente e o reprimido, que a transformação começa. Quando as máscaras caem e as idealizações desmoronam, sobra apenas ela com ela mesma. E por mais assustador que isso soe, é ali que nasce a verdadeira força. Porque quando não há mais ninguém para agradar, a única verdade que importa é a que pulsa dentro do próprio peito. Essa mulher passou a vida inteira sendo educada para ser desejada, não para se desejar. Desde criança, aprendeu que sua validação estava no olhar do outro, na aceitação alheia, no ser escolhida. Mas Freud nos lembra que, por trás de toda renúncia, há uma satisfação substitutiva. E é isso que ela descobriu, que ao abrir mão das relações que a diminuíam, ela ganhava algo maior, a própria inteireza. Ela se olhou no espelho e, pela primeira vez, não viu uma mulher à espera de ser amada. Viu uma mulher que se ama, não como um clichê de autoestima de redes sociais, mas como resultado de um mergulho profundo em suas dores, desejos, traumas e sombras. Porque Freud também dizia que não somos apenas o que lembramos, mas também o que esquecemos. E essa mulher, ao se permitir ficar sozinha, recuperou partes esquecidas de si. Lembrou-se da garotinha que sonhava livre. Lembrou-se da adolescente que engoliu o choro para não perder o namorado.
Lembrou-se da mulher que silenciou sua intuição para manter um relacionamento que só existia para os outros. E com cada lembrança, um pedaço dela voltava a viver. Um pedaço que não precisava mais de aprovação, mas de verdade. O curioso é que essa mulher, agora tão inteira, causa estranheza não por ser difícil, mas por ser transparente. E transparência incomoda, porque não faz joguinhos, não negocia princípios, não se veste para agradar. Ela não quer salvar ninguém, tampouco ser salva. Freud falava sobre o narcisismo das pequenas diferenças, aquele impulso inconsciente de criar conflitos, mesmo quando não há ameaça real. E é exatamente isso que acontece quando essa mulher entra em cena. Sua existência desafia a estrutura emocional de muitos que ainda vivem em desequilíbrio. Homens acostumados a relacionamentos em que têm controle. Mulheres que ainda se anulam por afeto. Pais que projetaram suas frustrações nas filhas. Todos eles sentem, mesmo sem saber explicar, que algo nessa mulher é perigoso. Mas o perigo não está nela. Está no que ela desperta. Está na forma como sua liberdade revela as prisões silenciosas dos outros. Está no modo como sua calma revela o desespero de quem vive em função de conexões vazias. E por isso ela é temida. Não pelo que faz, mas pelo que representa. O fim da dependência emocional como norma. O começo de uma nova forma de amar. Sem posse, sem mendigar, sem sacrificar a alma. Essa mulher não quer um amor que a faça perder o sono. Ela quer um amor que a ajude a dormir em paz. Não quer alguém que preencha vazios, mas que transborde junto. E até que isso apareça, ela prefere o silêncio. Prefere a própria companhia. Freud dizia que a felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. E foi exatamente isso que ela fez. Recusou as receitas prontas. Desapegou das fórmulas do amor ideal. Abriu mão das listas de exigências e passou a escutar o que o corpo e a alma diziam de verdade. Descobriu que preferia noites sozinha do que dias, acompanhada por quem não sabe estar presente. Percebeu que o carinho que vem com obrigações não é carinho. É controle disfarçado. Entendeu que nem todo toque é afeto, nem toda presença é companhia. E isso a tornou mais exigente, sim. Mas não no sentido arrogante da palavra, no sentido íntegro. Porque agora ela só permite o que soma. Só aceita o que expande. Só compartilha a alma com quem tem coragem de mergulhar nela. Sigmund Freud dizia que o objetivo da psicanálise é transformar o sofrimento neurótico em sofrimento comum. E talvez nenhuma definição caiba melhor na trajetória dessa mulher que escolheu viver só. Porque seu sofrimento já não é mais moldado por angústias que se repetem em ciclos viciados. Ela já não sofre por ser ignorada, por esperar mensagens que nunca chegam, por tentar caber em moldes apertados demais. Agora, sua dor é outra. A de ser consciente demais em um mundo ainda adormecido. A de perceber o vazio onde antes havia ilusão. A de não conseguir mais se contentar com o pouco, com o raso, com o meio-termo. E isso, embora não seja confortável, é um avanço. Porque Freud também afirmou que somos mais frequentemente levados pela emoção do que pela razão. E essa mulher, por já ter vivido na pele as consequências desse desequilíbrio, decidiu inverter a equação. Decidiu que sua emoção não seria mais manipulada por carência, que seu afeto não seria mais oferecido como moeda de troca, que seu corpo não seria mais um campo de batalha entre desejo e culpa. Hoje, ela se sente, se escuta, se respeita. E isso, por si só, é uma pequena revolução. Mas essa escolha tem um preço. E Freud sabia disso. Ele escreveu: em última análise, precisamos amar para não adoecer. Mas será que o amor do qual ele fala é apenas o amor romântico? Ou será que essa mulher encontrou outra forma de amar? Uma forma que começa nela mesma,
sem mediações, sem concessões forçadas. Talvez o que ela vive seja o amor mais maduro de todos. O amor que não exige presença constante, mas presença verdadeira. Que não implora promessas, mas se sustenta no agora. Que não aprisiona em fantasias, mas acolhe a realidade como ela é. Essa mulher, ao contrário do que muitos pensam, não fechou as portas para o amor. Ela apenas retirou a placa de urgência. Não tem pressa. Não tem desespero. Não está mais disposta a se perder para ser amada. E isso muda tudo. Porque ela deixou de ser carente e se tornou criteriosa. Freud explicava que grande parte dos nossos traumas vem do desejo reprimido. Essa mulher não reprime mais, mas também não se entrega por impulso. Ela escolhe. E sua escolha é baseada em algo raro hoje em dia: a integridade emocional. E é justamente isso que assusta tanto. A mulher que vive sozinha, hoje, carrega em si uma lucidez que poucos têm coragem de sustentar. Ela olha nos olhos sem desviar. Ela escuta sem responder por impulso. Ela sente antes de agir. Freud dizia que o tempo gasto com os sonhos não é tempo perdido. E essa mulher sonhou muito. Sonhou com relações saudáveis, com encontros que não a fragmentassem, com histórias onde pudesse existir por completo. Mas com o tempo, percebeu que parte do seu sofrimento vinha de um equívoco: o de tentar viver sonhos que não eram seus. Sonhos herdados, impostos, romantizados. Hoje, ela não sonha mais com casamentos perfeitos ou promessas de eternidade. Ela sonha com liberdade, com trocas reais, com diálogos que toquem a alma. E se esse sonho ainda parece distante, ela prefere esperá-lo em paz, a forçar uma realidade que a adoeça. A sua solitude, portanto, não é uma prisão. É um lugar sagrado. Um altar onde ela se reconecta consigo mesma. E para entrar nesse espaço, é preciso mais do que charme. É preciso coragem. Coragem para se mostrar vulnerável, inteiro, humano. Porque ela não está procurando perfeição, mas presença. Ela sabe, como Freud também sabia, que as feridas da alma não cicatrizam com distrações. Elas cicatrizam com verdade. E foi essa verdade que ela buscou quando escolheu viver só. Ela se olhou no espelho e reconheceu cada dor, cada perda, cada frustração. Não para se vitimizar, mas para se libertar. Freud nos ensinou que o primeiro humano que lançou um insulto em vez de uma pedra foi o fundador da civilização. E essa mulher, ao invés de continuar ferindo ou se ferindo em relações rasas, escolheu a palavra, o silêncio, a introspecção. Escolheu se curar, mesmo que isso significasse abdicar do que era comum. Porque o que é comum, hoje, são relacionamentos baseados em escassez emocional, em joguinhos, em medo de ficar só. Ela não quer isso. Ela quer inteireza. E para isso, ela se deu o maior presente que alguém pode se dar: o direito de ficar só até que o encontro seja verdadeiro. Não por orgulho, mas por amor próprio. Não para provar nada a ninguém, mas para não se perder de si. Porque o maior trauma de sua vida não foi ser deixada, foi se deixar. E isso ela jurou nunca mais fazer. Freud escreveu certa vez: a grande questão que nunca foi respondida, e que eu ainda não fui capaz de responder, apesar de meus 30 anos de pesquisa sobre a alma feminina, é: o que uma mulher quer? E talvez a resposta esteja justamente aqui, na figura dessa mulher que vive só, não como alguém que desistiu do amor, mas como alguém que descobriu que o amor não é um destino a ser alcançado, e sim um reflexo da forma como ela se ama. O que ela quer, afinal? Ela quer não se perder mais. Quer não precisar mais diminuir sua luz para que os outros se sintam confortáveis. Quer amar com liberdade, com entrega, com reciprocidade, mas só se isso não custar sua essência. Ela quer viver ao lado de alguém, não em função de alguém, e essa distinção, embora pareça simples,
é uma das maiores rupturas que se pode fazer dentro de um sistema que ainda espera da mulher um comportamento moldado pela conveniência dos outros. Essa mulher não vive sozinha porque odeia os homens. Ela vive sozinha porque, até aqui, ainda não encontrou um homem que a ame com a profundidade que ela aprendeu a amar a si mesma. E ela não tem mais pressa de encontrar. Porque descobriu que a espera se torna leve quando você está em paz com quem você é. E quando essa mulher entra em um ambiente, tudo muda. Não porque ela grita, se impõe ou se vangloria da sua independência, mas porque ela carrega uma paz que é sentida antes mesmo de ser percebida. Freud dizia que as emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem mais tarde de formas piores. Essa mulher expressou, chorou, desabafou, gritou no travesseiro, enfrentou seus fantasmas internos, um a um. Não fugiu. E por isso, hoje, ela não precisa mais fingir. Sua autenticidade se tornou seu escudo, sua intuição, sua bússola. Ela não está aqui para ser admirada. Está aqui para viver com verdade. E isso é revolucionário. Em um mundo onde relações são iniciadas por algoritmos e terminadas por mensagens frias, ela ainda acredita em olhos nos olhos, em toque com presença, em silêncio com significado. Sua alma é profunda demais para se contentar com distrações. E por isso, ela prefere o próprio universo, até que encontre outro que a reconheça em sua totalidade, e não apenas em fragmentos que agradem momentaneamente. Essa mulher, ao contrário do que dizem, não tem o coração fechado. Ela apenas cansou de deixá-lo escancarado para quem só sabia passar. Freud afirmava que, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E isso serve perfeitamente para entender os julgamentos que ela recebe. A frieza que projetam nela, na verdade, revela o medo que os outros têm de não serem necessários. O orgulho que atribuem a ela, na verdade, é uma tentativa inconsciente de diminuir aquilo que não conseguem controlar. Porque sim, uma mulher que vive em paz sozinha é incontrolável. Ela não precisa de elogios para se sentir bonita. Não precisa de promessas para se sentir segura. Não precisa de presença forçada para se sentir amada. Ela precisa de conexão real, de profundidade, de troca. E por isso, ela se tornou seletiva. Não por arrogância, mas por respeito. Respeito à própria história. Respeito ao caminho que percorreu para chegar onde está. Respeito às dores que enfrentou em silêncio. Às noites em que chorou sem saber se voltaria a confiar em alguém. Aos dias em que se olhou no espelho e prometeu que nunca mais aceitaria menos do que merece. E talvez esse seja o ponto final mais poderoso da jornada que essa mulher representa. Ela não vive só. Ela vive fiel a si. E quando esse tipo de fidelidade floresce, não há mais espaço para amores que aprisionam, para companhias que drenam, para promessas que não têm raiz. Freud ensinou que, quando não conseguimos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E foi isso que ela fez. Ela entendeu que o mundo pode não mudar. Ainda haverá quem a chame de fria, quem tente convencê-la de que está perdendo tempo, quem a julgue por não ter seguido o roteiro esperado. Mas ela mudou. E isso muda tudo. Agora, ela caminha por escolha. Ama por presença. Fica por vontade. Vai embora por lucidez. Ela ainda quer amar. Claro que sim. Mas agora, o amor que ela quer não é aquele que salva. É aquele que dança com sua liberdade, que compartilha silêncio sem desconforto, que não precisa de máscaras nem de explicações. E até que isso aconteça, ela segue, com passos firmes, com olhar calmo, com alma em paz. Porque quem aprende a se amar profundamente nunca mais implora para ser amado. Essa mulher, enfim, entendeu que viver sozinha não é ausência de amor, é presença de verdade. E essa verdade é sua maior força.